usado por Deus desde a infância. Sabe o que Deus espera de nós? Deus espera que nós sejamos santos, porque Ele é santo. É isso que Ele espera de nós. E Ele chamou um povo para que esse povo fosse usado por Ele. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz, Jesus dizendo, vós sois o sal da terra. E versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. Então, Deus quer que nós sejamos sal e luz, não é mesmo? Sal e luz, ele influencia as outras coisas. O sal, aonde o sal é colocado, muda totalmente o sabor. Aonde a luz chega, vai embora as trevas. E isso influencia. Hoje eu quero contar para vocês, igreja, crianças e adultos, a história de um rei que influenciou todo mundo desde a tenra idade, desde bem novinho. Esse rei é o rei Josias. Mas antes de ser rei, eu gostaria de contar para vocês como que era a vida de Josias. Josias tinha um avô que chamava Manassés. E o pai dele, aquele lá, chamava Amon. Manassés reinou 55 anos em Israel. E Amon reinou 2 anos somente. E tanto Manassés quanto Amon fizeram mal ao povo de Deus. Sabia que Manassés foi o pior rei de Israel? Pior rei. Ele fez muito mal. E Josias cresceu no meio disso. Depois que passou o avô de Josias, Manassés, veio o pai de Josias, Amon, e reinou 2 anos. Mas ele fez tanto mal que o povo, nós não sabemos o porquê, mas o povo não gostava dele e alguns dos seus servos entraram silenciosamente na casa dele e mataram Amon, mataram o pai de Josias. Ele era rei e aí mataram ele. Sabe quantos anos que Josias tinha? Alguém arrisca, Alessandrinho? Chuta. 80? 80? Não, ele era novinho. Ele tinha 8 anos, Josias tinha 8 anos de idade e ele começou a ser rei. Imagina você, criança, Dudu, imagina você com 8 anos ser presidente do Brasil. Que coisa, hein? Pois é, Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E aqui nós lemos, a Bíblia nos diz, nós vimos aqui na liturgia, que Josias, mesmo com 8 anos de idade, já era diferente. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todos os caminhos de Davi. Olha só, com 8 anos de idade. Josias, nesse período, ele saía e olhava para a nação, olhava lá fora e via aquele povo idólatra. O povo era um povo mau. O Senhor não gostava do que aquele povo fazia. Sabe por quê? Porque o avô de Josias e o pai de Josias fez toda a nação andar errante. E Josias cresceu naquele meio, no meio de coisa errada, no meio da mentira, no meio da falsidade, no meio de um povo que adorava os ídolos. Sabiam disso? Eles vinham para a casa do Senhor, crianças, e colocavam um monte de estátuas assim, ó. E eles começavam a adorar aquelas estátuas e começavam a adorar bezerros de ouro e um monte de outras coisas, outros deuses. Eles serviam a outros deuses dentro da casa de Deus. Imagina só. Não se contentava em servir só lá fora, trazia para dentro também. Que coisa. E Josias via aquilo tudo lá, olha só, ele olhava para aquilo. Mas a Bíblia diz que Josias, mesmo crescendo num ambiente como esse, ele fez tudo que era reto diante do Senhor. Uma coisa que nós aprendemos então. Jesus, Deus, Ele espera de nós que nós sejamos diferentes, que nós sejamos sal e luz.
mesmo quando todas as pessoas não são assim. Tem situações que vocês estão perto de pessoas que não gostam de fazer coisas boas, não é? Lá na escola tem muita gente que mente, não mente? E mentir é pecado? É. Tem muita gente que desobedece os pais, não tem? Desobedecer os pais é pecado? É. Tem muita gente que não gosta de adorar a Deus. É pecado, não é? Mas mesmo que vocês estejam perto dessas pessoas, vocês não podem fazer as mesmas coisas. Por quê? Nós temos o exemplo de Josias, não é? Ele estava no meio de tanta coisa assim, mas ele não fez o que era errado. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Agora, Josias não se contentou em só ele ser correto. Ele queria que o povo também fosse. E por querer que o povo também fosse correto, Josias começou a influenciar o povo. E então ele começou a fazer reformas. Ele começou a ir lá no templo e a retirar as coisas ruins do templo, as estátuas, e começou a remover, e começou a fazer reforma. Nós não sabemos quem falou para Josias, mas alguém falou para ele e explicou para ele o que era o certo e o que era errado. E Josias quis fazer o certo. E então ele não somente andou no caminho certo, como também tentou colocar o povo no caminho certo. E foi lá e começou a reformar o templo. E quando ele estava reformando o templo, ele encontrou alguma coisa lá dentro. Quem imagina o que é? Bíblia. Isso mesmo, ele encontrou a Bíblia. Olha só, aí ó, Ilquias, o sacerdote Ilquias, quando estava reparando o templo, ele encontrou, naquela época, nós não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje. Eram aqueles rolos lá, ó. Eram uns rolos, pergaminhos, chamava pergaminho, e era escrito a lei de Deus. E eles encontraram isso lá dentro do templo. Quando Ilquias encontrou isso, ele correu para o escrivão Safã e disse: olha aqui, o que eu encontrei. Safã leu o livro e viu que era a Bíblia, era o livro de Deus, era a lei de Deus. E ele disse: nossa, Josias vai querer muito saber o que é isso. Ele vai querer muito ler isso, porque ele serve a Deus, ele anda nos caminhos de Deus, mas ele não conhece a palavra de Deus escrita. E agora nós encontramos. E então eles correram lá, e então Safã leu o livro que foi encontrado na presença do rei. Sabe o que aconteceu com o rei? O rei viu que todo o povo estava fazendo as coisas erradas, contrário ao que a Bíblia diz. E o rei se arrependeu. Sabe por que nós fazemos as coisas contrárias? Sabe por que nós desobedecemos, mesmo que nós sabemos que não devemos desobedecer? Por causa do pecado que habita em nós. Deus fez as coisas perfeitas, mas o homem desejou andar no caminho errado. E por causa disso, o pecado passou a habitar em nós. E então, mesmo que nós sabemos o que é certo, nós fazemos as coisas erradas. Agora, Deus ainda exige de nós que nós sejamos perfeitos. Mas nós não conseguimos ser perfeitos. Josias, quando leu o livro, ele ouviu o livro, ele viu que mesmo que ele andasse no caminho reto, ainda assim ele era pecador. E ele então se humilhou diante de Deus e pediu perdão pelos seus pecados. Mas Josias fez mais. Ele reuniu todo o povo e disse: eu tenho pecado, o povo também tem pecado. Nós precisamos nos arrepender. Ele chamou todo o povo e todo o povo se reuniu. E quando todo o povo se reuniu, Josias leu o livro diante de todos. Sabe o que aconteceu com todo mundo? Aceitar Jesus. Todo mundo aceitou a Jesus. Reconheceu que viria um Messias, que perdoaria os seus pecados. Eles se arrependeram. Isso mesmo. Quando Josias leu o livro diante de todo mundo, eles arrependeram. Olha só, crianças, Deus espera que nós sejamos sal e luz, independente de qualquer lugar, não é mesmo? E Ele também espera que nós sejamos sal e luz
para falar aos outros a palavra de Deus. O que Josias fez? Josias pegou o livro, levou lá diante de toda a congregação e leu. E o povo foi transformado, sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a única coisa que é capaz de converter os corações, de quebrantar os corações. E nós precisamos fazer isso. Veja só o que Josias fez. Desde 8 anos de idade, quando começou a ser rei, ele foi diferente e independente das circunstâncias. E ele apresentou a palavra de Deus para que as pessoas também fossem diferentes. E o que aconteceu? O povo se arrependeu. E o povo começou a tirar todas as coisas ruins do meio dele. Eu imagino que se tivesse mentira, é claro que eles deixaram de mentir. Se tivesse desobediência, é claro que eles deixaram de desobedecer, porque o povo se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Eles começaram a tirar todos os ídolos lá de dentro. E aí veio um dia muito especial. Josias leu no livro e ele sabia que havia um dia, uma festa que eles deveriam comemorar, que era a festa que significava o perdão de Deus concedido ao seu povo. Nós não conseguimos ser justos. Você e eu também não conseguem ser justo. Mas a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, mostra que Deus, com o sangue do Cordeiro, do Messias prometido que viria, perdoaria o povo. E uma vez por ano, era para o povo comemorar a Páscoa. Josias então reúne o povo, e como o povo arrependeu, então havia salvação, havia perdão dos pecados. E então todo mundo se ajuntou, e eles começaram a comemorar a Páscoa. Imagine só a nossa igreja comemorando a Páscoa, numa chácara bem gostosa. Aí a gente vai matar cordeiro, assar cordeiro, comer cordeiro assado. Deve ser uma delícia, né? E comemorar que Jesus morreu por nós, para perdoar os nossos pecados. Foi isso que o povo fez. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 23, diz que não houve Páscoa como essa, nem antes e nem depois. Foi a festa mais gloriosa que o povo de Deus comemorou em toda a história, a que Josias fez. Olha só como que Josias influenciou aquele povo. E eles comemoraram isso, o Cordeiro crucificado. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício para que Deus nos perdoe, porque Cristo, que era o Cordeiro de Deus que fora prometido, ele veio, morreu numa cruz, por você e por mim, para que nós pudéssemos ser perdoados. E se nós não conseguimos ser perfeitos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e então nós podemos ser como Josias, como Davi, como muitos outros na Bíblia. Quem acredita na Páscoa, que é coelhinho da Páscoa, na verdade, então, mas o coelhinho da Páscoa não morreu na cruz, foi Deus. Exatamente. Quem morreu na cruz não foi um coelho, foi um cordeiro, o Cordeiro de Deus. O Estevão disse uma verdade maravilhosa para nós. E esse cordeiro morreu pelo Estevão, morreu por mim, pelo João Pedro, por todos nós. Mas esse cordeiro não ficou pregado no madeiro. Ele desceu de lá, foi para a sepultura, mas ressurgiu e está vivo. E pode limpar o nosso coração. Portanto, você, criança, adulto, que ainda não tem Jesus no coração, para que nós possamos, que você possa comemorar, festejar, basta você recebê-lo em seu coração como seu Senhor e seu Salvador. E vocês, crianças que já têm Jesus no coração, o que Deus espera de nós? João Pedro, Estevão, Alessandro, Sofia e todas as outras crianças. Ele espera que nós sejamos sal e luz em meio a qualquer circunstância. Ele espera que nós sejamos sal e luz
para anunciar a palavra de Deus, influenciar os outros, como Josias influenciou. Baixe suas cabeças. Vamos orar, crianças?